Bom, então qual é esse ritmo? Seguindo o mesmo princípio que a gente discutiu antes, vamos começar avaliando. Existe regularidade entre a ativação das ondas F? Diferente daquele elétron anterior, se nós olharmos a distância entre uma onda F e outra aqui, ela é bastante estável. Segunda pergunta é, a morfologia entre uma ativação e outra da onda F é uma morfologia fixa ou variada? Observando como é cada uma das ondas dentro da mesma derivação, ela é absolutamente fixa. A terceira pergunta que a gente podia fazer é, existe diferença entre a polaridade da onda F nas derivações? E a resposta é que, dentro de cada derivação, não. Mas é possível ter taquicardias muito parecidas com essa, com derivações diferentes. Observem em AVF o que acontece. Nesse exemplo, nós temos uma onda F negativa. Nesse exemplo aqui, nós quase não temos onda F. A última pergunta que pode ser levantada é como está a morfologia no nosso elétron. E no nosso elétron, a morfologia da onda F em AVF é positiva e bastante maior do que ela é em D1. Isso denota uma coisa muito específica. Primeiro, uma atividade muito regular dos átrios, e a atividade regular dos átrios está ativando o átrio de cima para baixo, apontando para a AVF. Esse conjunto diz que, nesse caso, com as ondas F positivas, a ativação desce o septo, e nesse outro caso, com a onda P negativa, a ativação sobe o septo. Essas são as duas morfologias que nós temos do flutter atrial, uma no sentido horário, a outra no sentido anti-horário. Então, voltando ao nosso elétron, nós temos ondas F de morfologia regular, o intervalo FF também regular, as ondas F de AVF são maiores do que as ondas F de D1 e no nosso caso específico a onda F de D2, D3 e AVF são positivas, o que leva nosso diagnóstico a um flutter atrial dependente do istmo trígono tricuspídeo e, nesse caso, anti-horário. Meu nome é Henrique Maia, para o canal Arritmocard.